Para entender como funciona o nivelamento de recursos, eu criei um cronograma bem simples, mas que tem uma série de problemas com recursos superalocados, como a gente pode ver aqui. Primeira coisa que nós vamos falar agora é o seguinte: quando você tem um recurso superalocado e você clica com o botão direito do mouse, ele te dá várias opções, né? Uma delas é reagendar aquele recurso para a próxima data disponível. Então, nesse caso, tem a Maria, que está superalocada nessa tarefa, e eu posso clicar para reagendar ela para a próxima data disponível. Olha o que aconteceu. A atividade da Maria foi para frente e agora não tem mais superalocação de recursos nesta atividade. Eu vou desfazer. E agora vamos ver outra opção, clicando também com o botão direito, mais uma vez. Aqui a gente tem o inspetor de tarefas, então eu vou clicar nele. Ele vai abrir uma nova janela chamada Inspetor. Vai dizer assim, ó, essa é a tarefa B, foi a tarefa que nós selecionamos, né? Os recursos estão superalocados devido ao trabalho em outras tarefas. Qual que é o recurso? A Maria, né? Só tem ela nessa tarefa. Aí ele dá uma opção, mover a tarefa para o próximo horário disponível dos recursos. Se eu clicar aqui, foi o que a gente acabou de fazer, né? A gente moveu somente a Maria e resolveu o problema nessa tarefa. Eu vou desfazer. E outra opção que ele dá é exibir os recursos superalocados no planejador de equipe. Então vou clicar no planejador de equipe, a gente já conhece. Também aqui, ó, aparece a superalocação que a gente está vendo lá, só que no planejador, e aqui eu poderia, como a gente já mostrou antes, passar essa tarefa da Maria para uma outra pessoa, por exemplo. Eu vou desfazer, Ctrl Z, e aqui ele dá mais algumas informações, né? Fatores que afetam a data de início da tarefa. Ela é agendada automaticamente, a predecessora é a tarefa A, e o recurso que é utilizado é a Maria, está seguindo o calendário do recurso Maria. Então esse inspetor de tarefas ele pode ser útil em muitos casos, né? Quando você tem uma superalocação e não entende exatamente a razão da superalocação. Eu vou fechar o inspetor agora. E vamos ver outras opções, agora de nivelamento de recursos. Você pode nivelar uma seleção apenas. O que é nivelar uma seleção? Olha, eu só quero nivelar, por exemplo, essas duas tarefas aqui, ó. Notem que na tarefa X e Y que eu criei, eu tenho ambas o Anselmo. Então ele está superalocado. Então eu posso dizer o seguinte, ó, só quero nivelar aquilo que eu selecionei. Pronto, ele só mexeu nessa tarefa. O que o Project fez agora, automaticamente? Deslocou uma das tarefas para frente para que o Anselmo não ficasse mais superalocado. Então isso é o nivelamento de recursos. Eu vou dar um Ctrl Z, ó. Eu tinha essa situação, onde eu tinha superalocação do Anselmo. Quando eu fiz o nivelar seleção, no caso, né, que só selecionei essas duas tarefas, ele jogou para frente essa tarefa aqui. Eu vou desfazer, então, Ctrl Z, deixar como estava. E eu tenho uma outra opção interessante aqui, ó, que é nivelar recursos. E aqui eu escolho quais os recursos que eu quero nivelar. Então pode ser o Carlos, a Helena, o Marcos. Eu posso também apertar a tecla Ctrl e selecionar mais de um recurso, selecionar vários, ou apenas um deles, ou todos eles. Vamos fazer, por exemplo, somente da Helena. Então eu clico em Helena, nivelar agora. Olha o que acontece. A Helena agora não está mais superalocada, ela estava, né? Mas com esse nivelamento resolvemos o problema dela. Somente da Helena. Outros recursos ainda continuam superalocados, porque a gente escolheu somente a Helena. Eu vou desfazer então. Voltou à situação que era inicialmente. E tem aqui o nivelar tudo. Nivelar tudo quer dizer isso mesmo, né? Nivelar o projeto inteiro, do começo ao fim, todos os recursos. Então se eu clicar aqui, olha o que acontece. Ele espalha o projeto. É claro que quando eu nivelo o projeto inteiro, a data final dele, né, a tendência é que ela vá para frente. Já que eu tenho problema de superalocação, ele vai ter que distribuir as tarefas no tempo. Com isso, a tendência é que o cronograma se alongue. É normal, né? Mas se você quiser nivelar tudo rapidamente, o cronograma inteiro de um projeto, é essa opção, nivelar tudo. Vou dar um Ctrl Z. E você tem uma série de opções de nivelamento de recursos, que é interessante a gente entender como é que funciona. Então eu vou clicar nas opções aqui. Primeiro, você quer fazer um nivelamento automático de recursos ou manual? Eu prefiro sempre fazer nivelamento manual. Por que o nivelamento manual é melhor? Eu vou explicar o que acontece quando você faz o automático. Eu vou deixar no automático então, ó. E eu vou dar um OK.
automaticamente ele já nivelou todos os recursos do seu projeto. E se eu incluir uma atividade a mais, eu vou inserir uma atividade aqui, ó, tarefa Z, por exemplo. Eu vou colocar o próprio Anselmo só para criar mais uma dificuldade aqui no cronograma. Então, 2 dias, vou clicar 2 vezes, recurso, vou colocar aqui o Anselmo. No momento que eu incluí essa atividade do Anselmo, como está no modo automático, ele já nivelou de novo, evitando que ele ficasse superalocado. Então isso é o nivelamento automático. Ele não deixa que o teu cronograma tenha superalocação. No momento que você digitou uma tarefa que tem recurso superalocado, ele já faz o nivelamento. Pode parecer uma boa ideia, né, deixar no automático, mas na verdade eu não acho uma boa ideia. Por que não? Porque quando o Project ajuda demais, ele confunde bastante o cronograma. Você está digitando, de repente, a atividade que você acabou de incluir some, porque ele jogou lá para frente, né? Já que tinha uma superalocação. O melhor é você deixar no nivelamento manual, que é o padrão dele, né? Então deixa no manual e você só nivela quando for necessário. Essa é a minha sugestão. O nivelamento também pode ser feito de várias formas. Você pode nivelar diariamente, que é o padrão dele. O que ele quer dizer diariamente? Se você tiver um recurso superalocado em apenas um dia, ele já vai tentar nivelar aquele recurso. Então vamos supor que o Pedro, no ano inteiro, ele está abaixo da alocação máxima. Vamos dizer que ele está 100% no projeto, né, disponível, e você está usando 80% do Pedro quase que o ano todo. Num dos dias, deu 110%. Então, o Project vai considerar que o Pedro está superalocado no seu projeto e vai tentar nivelar esse recurso. Mas você pode pensar, não, semanalmente. Para mim só vale se na média da semana aquele recurso estiver superalocado. Por exemplo, um recurso, né, pelo calendário padrão, ele tem 40 horas disponíveis por semana. Então, se numa semana inteira ele trabalhou 42 horas, aí ele está superalocado. Mas se num dia ele trabalhou 10 horas e no outro ele trabalhou 4, ele compensou essa hora que ele fez a mais no outro dia, no dia anterior, aí você não diz que ele está superalocado. Então você olha semana a semana, verifica a carga da semana e se estiver acima do limite de carga que está no calendário dele, você considera superalocado ou não. Eu acho essa uma opção também muito interessante. Em alguns casos, quando você não quer olhar no detalhe diário do teu projeto, verificar as superalocações semanalmente já é suficiente. E você pode ter ainda uma verificação mensal. Então, um mês em geral tem 20 dias úteis, um pouco mais, 8 horas por dia, dá em torno de 160 horas por mês disponível para o projeto. Se você colocar a verificação da superalocação mensal, significa que se num determinado mês ele estiver, por exemplo, 180 horas e não 160, que seria o normal, ele está superalocado. Mas tem que ser na média do mês. Se um dia ele trabalhou 12 horas, mas depois ele trabalhou abaixo da média dele, então compensou. Então essa é uma outra forma que você pode fazer a verificação de superalocação. Mensalmente eu costumo não usar tanto, eu acho que é muito impreciso daí você olhar em termos de mês. Já não te dá a granularidade que você precisa para fazer uma boa análise do teu cronograma. Mas pode ter alguns casos que vale a pena. Agora, ele tem duas opções aqui que eu particularmente acho totalmente desnecessárias, né? A cada hora, se tiver uma hora do dia que ele esteja superalocado, já vou tentar corrigir isso. Ou pior ainda, a cada minuto, se ele tiver um minuto do dia dele superalocado, já é um problema para mim. Eu acho que dificilmente num projeto você vai fazer uma análise desse tipo, né? A gente considera que a unidade básica de um projeto é o dia. Então, diariamente seria um bom critério ou até semanalmente, mas hora a hora, minuto a minuto, eu acho excessivo. Mas a possibilidade existe, né? Vamos deixar então diariamente aqui? Quando você for fazer o nivelamento, ele pergunta, mas você quer limpar os nivelamentos anteriores ou não? O que é isso? Aqui, por exemplo, eu vou cancelar, tá? Já tem um nivelamento. A gente acabou de fazer, ó. Notem que eu já não tenho superalocação de recursos aqui, porque eu fiz o nivelamento. A pergunta dele é, antes de fazer o próximo nivelamento, você quer limpar o anterior ou não? Você pode limpar o nivelamento clicando nesse botão, já adiantando, ó. Eu clicando aqui, ele pergunta se é o projeto inteiro ou alguma tarefa selecionada, vou fazer do projeto inteiro, e ele retirou todo o nivelamento de recursos. Notem que voltaram as superalocações conforme estava.
Então a pergunta dele é: antes de fazer o nivelamento, eu vou clicar automaticamente nesse botão de limpeza de nivelamentos anteriores ou não? Essa é a pergunta, né? Se você deixar nesse modo limpar nivelamentos anteriores, ele vai fazer isso. Eu recomendo sempre deixar essa opção ativa, tá? Do jeito que está aqui. Porque se você não limpa o nivelamento anterior, vai ficando bem confuso o teu cronograma. Então sempre que você nivela um cronograma, é bom partir da situação que você estava no começo. Senão ele fica muito complicado. E aí a pergunta dele é o seguinte: você quer nivelar o projeto inteiro ou quer nivelar um certo período? E você pode escolher, ó. Aqui ele pegou do início do meu projeto até o final dele, né? Começa no dia 1 e termina no dia 25 de junho. Mas eu poderia dizer assim: não, eu quero que você nivele do dia 7 de junho até o dia 18, apenas. E aí você dá um OK, ele vai fazer o nivelamento. Nem sei se vai mexer no cronograma nesse caso. Ah, ele mexeu um pouco sim, ó. Ele pegou só a data então do dia 7 ao dia 18, eu creio, né? Que eu falei. E nesse período aqui, ele fez o nivelamento. É claro que ainda ficaram algumas superalocações de atividades que estão fora desse período. Eu vou desfazer, dar um Ctrl Z e vou voltar nas opções de novo. Então aqui às vezes é interessante esse nivelar um certo período. Por exemplo, você pode ter um cronograma muito complexo de um projeto. E nesse momento você não tem visibilidade de tudo o que vai acontecer no teu projeto até o fim. Você não tem tanto detalhe para fazer o nivelamento total. Então o que eu faço muitas vezes? Eu nivelo a próxima semana ou no máximo o próximo mês. Então eu estipulo aqui, ó, uma data, né, para nivelar, começando numa semana e terminando na próxima, ou talvez mais ou menos um mês de duração. Depende de quanto você tem de visibilidade do teu cronograma, de nível de detalhe que você tenha dele, para ver se vale ou não a pena fazer o nivelamento. Aí ele pergunta qual que é a ordem de nivelamento. O que ele quer dizer com ordem de nivelamento? Se eu marcar duas tarefas aqui, ó, X e Y, e pedir para nivelar as tarefas, então eu vou nivelar somente a seleção que eu fiz, né? O que ele faz? Ele manteve a tarefa X e empurrou a tarefa Y para frente. Então foi essa ordem que ele seguiu. Então se voltar aqui nas opções, a ordem de nivelamento ele tem três opções: o número da tarefa, padrão e prioridade, vírgula, padrão. Se eu considerar o número da tarefa, eu estou dizendo o seguinte, ó, a tarefa que vem antes, nesse caso a tarefa X vem antes da Y, ela tem precedência. Então ela mantém a data da X e a Y, como vem depois, é jogada para frente. Então é pelo número da tarefa. Se for a ordem de nivelamento padrão, ele vai tentar fazer o nivelamento de modo a atrasar o mínimo possível o seu cronograma. Essa é a ideia. E se for essa opção prioridade, vírgula, padrão, ele vai considerar quais são as prioridades das tarefas que vão ser niveladas. Por exemplo, vamos fazer uma simulação aqui. Se a gente olhar a tarefa X e você for lá em geral, você vê que a prioridade dela é 500, que é o padrão do project. Se a gente for olhar a tarefa Y, você está vendo que a prioridade dela eu coloquei um pouco maior de propósito, coloquei 600. Então, essa tarefa Y é mais importante que a tarefa X. Eu vou desfazer os nivelamentos que teve, tá? Vou limpar do projeto inteiro. Então, voltou à situação que era antes. Olha o que eu estou dizendo. Essa tarefa Y ela é 600, a prioridade. A X é 500. Portanto, quanto maior o número, mais importante. A tarefa que é prioridade 600, ela é mais importante que a tarefa 500. Se eu disser para o project nivelar considerando prioridades, olha o que vai acontecer. Eu vou marcar as duas, vou na opção de nivelamento, colocar aqui, ó, prioridade e vou dar um OK. Quando eu dou OK, só estou salvando essa configuração, tá? Aliás, vou deixar no manual aqui. Salvando essa parametrização que eu fiz. Ele não fez nada ainda. Agora, quando eu clicar em nivelar seleção, olha o que acontece. Ele manteve fixa essa tarefa que tem maior prioridade e atrasou a outra, a tarefa X. Mas por que ele fez isso, professor? Porque eu disse, né, que a tarefa Y é prioridade 600, portanto é mais importante. E a tarefa X é prioridade 500. Quando você pede para o project fazer o nivelamento considerando as prioridades das tarefas, ele faz essa análise. É claro que nesse caso ele causou um grande atraso no projeto, né?
só porque eu disse que essa tarefa é mais importante que a outra. Mas não teve jeito, né? Já que eu determinei isso, a única solução que ele encontrou foi essa, jogando para frente tudo. Eu vou limpar o nivelamento do projeto inteiro, só lembrando, né, voltando à opção aqui como era antes, se eu deixar no padrão, eu vou dar um OK, e agora eu repetir o nivelamento, ó, nivelar seleção, olha o que acontece, ele acaba atrasando a outra tarefa, porque isso impacta menos na data final do prazo do projeto. Então ele tenta sempre, no padrão, evitar atrasos no cronograma. Voltando para as opções de nivelamento, eu poderia colocar assim, ó, vamos nivelar sem atrasar o projeto. Eu estou dizendo project, você pode nivelar do jeito que você quiser, contanto que essa data aqui, ó, não atrase. Eu vou deixar ligado isso aqui, dar um OK. E se agora eu pedir para nivelar tudo, o projeto inteiro, olha o que acontece. O project não pôde resolver a superalocação da Maria no dia tal. Se eu der um ignorar, o project não pode resolver a superalocação da Helena, eu vou dar um ignorar. O project não conseguiu resolver da Maria, eu vou parar, tá bom? O que ele fez então? Ele tentou resolver as superalocações sem atrasar o projeto, mas em muitos casos isso não é possível. E aí ele avisou, né? Olha, essas aqui eu não consegui fazer. Ele conseguiu resolver algumas, mas não todas. Eu vou limpar agora o nivelamento no projeto inteiro e vamos voltar novamente onde a gente estava. Opções de nivelamento. Então, nivelar sem atrasar o projeto é uma boa ideia, você pode até deixar ligado. Mas você está dizendo basicamente para o project, olha, então não me ajude, porque ele não vai conseguir fazer muita coisa, né? Ele só vai conseguir nivelar aquelas tarefas que têm folga e que, portanto, não atrasariam o seu projeto. Mas a maior parte delas ele não vai conseguir resolver. Então eu vou tirar essa opção. Eu vou pular essa aqui por enquanto, depois a gente analisa essa do nivelamento com atribuições individuais. A terceira opção é: o nivelamento pode criar interrupções no trabalho restante. Antes disso, eu quero voltar a uma opção que a gente já tinha estudado antes, que é a seguinte, ó, ordem de nivelamento. A gente vai colocar prioridade, vírgula, padrão. O que eu quero dizer com isso? Como nós já vimos, né, a tarefa que tem maior prioridade é aquela que não é mexida no cronograma, aquela que permanece onde está. E as tarefas menos prioritárias é aquelas que são deslocadas no nivelamento. Eu vou dar um OK. Conforme a gente já tinha visto antes, ó, a tarefa Y tem uma prioridade 600 e a tarefa X tem uma prioridade 500. Portanto, a Y é mais prioritária que a X. Se eu marcar as duas tarefas aqui agora e eu pedir para ele fazer um nivelamento dessa seleção, o que ele vai fazer? Ele empurrou toda a tarefa X para frente, porque como a tarefa Y é mais prioritária e não pode ser mexida, então ele teve que deslocar toda a tarefa X para que aconteça depois. Mas aqui poderia ter uma outra solução. Eu vou desfazer, tá? A seleção que eu fiz agora, vou limpar o nivelamento do projeto inteiro, eu desfiz. Olha só. A gente poderia ter uma solução diferente. Ele poderia começar a tarefa X até chegar nesse dia da tarefa Y, que é a mais prioritária. Aí ele pararia a tarefa X para fazer a tarefa Y e depois retornaria para a tarefa X. Se eu pudesse fazer desse jeito, seria uma solução melhor. E eu tenho essa opção. Então, se a gente voltar aqui nas opções de nivelamento, a gente pode marcar aqui, ó, o nivelamento pode criar interrupção no trabalho restante. Eu vou marcar aqui, vou dar um OK, e agora eu vou repetir o mesmo nivelamento que eu fiz antes. Marco as duas tarefas e nivelar seleção. Olha o que aconteceu agora. Exatamente o que eu falei, né? O Anselmo começa a fazer a tarefa X, aí quando chega no dia de fazer a tarefa Y, aqui é o fim de semana, né? Então não conta. Quando chega no dia de fazer a tarefa Y, ele interrompe a tarefa X, faz a tarefa Y e depois retorna para a tarefa X. Então, esta é a opção. O nivelamento pode criar interrupções no trabalho restante. Se você deixar essa opção marcada, permite que ele interrompa a tarefa desse jeito. Se você não deixar marcada essa opção, aí ele não pode interromper a tarefa, vai acontecer aquilo que a gente tinha mostrado antes. Mais duas opções aqui, ó. Nivelar recursos com o tipo de reserva proposto. Vamos voltar lá só para relembrar essa parte? Se eu for na planilha de recursos,
pegar um recurso qualquer aqui, ó, a Maria, por exemplo, eu tenho essa opção, tipo de reserva comprometida ou proposta. A pergunta do Project é o seguinte: se a Maria fosse do tipo proposta, então um recurso proposto, ele deveria considerar as superalocações dela também na hora de fazer o cálculo ou não? Se eu marcar que sim, inclusive os recursos propostos entrarão naquele cálculo de nivelamento. Se eu marcar como não, aquele recurso que é proposto, que ainda não foi confirmado para o meu projeto, ele não entra no cálculo do nivelamento. Eu vou dar um cancelar então. Vamos voltar ao gráfico de Gantt, nas nossas opções de nivelamento. E aqui tem mais uma, ó, nivelar tarefas agendadas manualmente. Lembra que a gente pode ter tarefas tanto agendadas automaticamente quanto manualmente, né? Eu vou cancelar aqui, vou dar um exemplo. Essa tarefa X aqui, poderia marcar ela para ser manual. Eu alterei o tipo da tarefa, do modo automático para o modo manual. A pergunta é, sendo essa tarefa agora manual, ela deve participar dos cálculos de nivelamento ou não? Então depende da resposta que eu der, né? Vou voltar à condição anterior, deixar automático. Se eu marcar nivelar tarefas agendadas manualmente, aí ela entra no cálculo. Se eu não marcar essa opção, ela não entra no cálculo. Eu vou desmarcar essa opção aqui para deixar no padrão, tá? Eu vou limpar todos os nivelamentos do projeto inteiro, então voltou o que era antes. Faltou uma opção que a gente não falou ainda, que é o nivelamento pode ajustar atribuições individuais de uma tarefa. Vamos tentar entender o que é isso. Eu vou cancelar aqui e vamos imaginar que nessa tarefa aqui, ó, em que está o Anselmo, a tarefa X, eu tivesse mais uma pessoa com ele. Então vou colocar um recurso a mais aqui. Eu vou clicar duas vezes, vou na aba Recursos e eu vou incluir um recurso aqui. Poderia ser o Pedro, por exemplo. Eu dei um OK. Então agora eu tenho o Anselmo e o Pedro na tarefa X e tenho o Anselmo sozinho na tarefa Y. Mas lembra que eu disse que essa tarefa Y é mais importante que a tarefa X. Então se eu pedir para fazer um nivelamento agora, a gente já sabe o resultado, né? Se eu nivelar a seleção, ele empurra para frente. Agora eu tirei aquela opção de interromper o trabalho. Então ele vai fazer desse jeito aqui. Mas note, será que ele teria que empurrar o trabalho para frente tanto do Anselmo quanto do Pedro? Não seria possível o Pedro fazer uma parte da tarefa sozinho e aguardar o retorno do Anselmo depois? Essa é a grande questão. Olha só, eu vou desfazer aqui agora, limpar nivelamento e voltar para as opções de nivelamento. Se eu marcar agora, o nivelamento pode ajustar atribuições individuais de uma tarefa, olha o que vai acontecer. Marquei aqui. Eu vou dar um OK. E novamente, né, já tenho marcadas as duas tarefas, eu vou pedir para nivelar a seleção. Olha que interessante. Agora ele não está simplesmente empurrando tudo para frente. Ele está começando a fazer a tarefa. Depois de um certo tempo, tem um Anselmo e aí ele termina a tarefa. Vamos tentar entender o que está acontecendo aqui agora. Vamos fazer o seguinte, ó, vamos criar uma janela aqui, exibir a janela detalhes. Então, exibir detalhes. Nós temos aqui a janela detalhes aqui embaixo. E o que eu quero agora é para essa tarefa X, não esse detalhe aqui do recurso, tá? Eu quero que ele mostre para mim a opção uso da tarefa. Então eu venho aqui, uso da tarefa. O que é esse uso da tarefa? Ele mostra uma certa tarefa que eu selecionei em cima e quais os recursos que estão alocados nessa tarefa e quantas horas cada recurso vai trabalhar nela. Então olha só que interessante no caso da tarefa X. Lembra que o Anselmo não podia começar por uma questão de prioridade, porque a tarefa Y é mais prioritária? Mas nada impede que o Pedro comece a trabalhar. Então o Pedro começou sozinho aqui, ó, trabalhando 8 horas por dia, enquanto o Anselmo não podia trabalhar, por uma questão de prioridade de tarefas. Até o dia em que o Anselmo realizou a tarefa Y e pôde voltar para o projeto. Aí notem que agora o Anselmo volta a trabalhar no projeto e ele termina sozinho. Então, quando eu marco aquela seleção, eu vou tirar essa janela, tá, para não complicar muito. Então, quando eu marco essa opção aqui, ó,
O nivelamento pode ajustar atribuições individuais de uma tarefa? Eu permito isso. Quando eu tenho 2 recursos ou mais, alguns recursos podem trabalhar numa tarefa enquanto outro recurso não estiver disponível. É isso que eu estou dizendo. Se eu não marcar essa opção, ele não consegue fazer essa distribuição aqui. Ele entende que os 2 recursos sempre devem estar juntos trabalhando na tarefa todo o tempo. Eu vou limpar o nivelamento e dar um OK de novo. E vamos retornar para as opções aqui. Então agora eu retirei novamente aquela questão de ajustar atribuições individuais. Se eu der um OK agora e pedir para nivelar, olha o que acontece. Tarefa X e Y, nivelar seleção, e ele é obrigado a empurrar essa tarefa totalmente para frente, porque essa aqui é mais prioritária, ele não pode atrasar essa tarefa, portanto, as duas estavam em conflito, ele teve que empurrar as duas. E o Pedro teve que esperar também, porque eu disse para ele, ó, os 2 têm que trabalhar juntos 100% do tempo nessa tarefa. Por isso ele tomou essa decisão. Eu vou limpar os nivelamentos do projeto inteiro. Com isso, a gente viu todas as opções de nivelamento de recursos. Um breve resumo, então. Se você deixar no modo automático, à medida que você for inserindo as tarefas com recursos, o Project já vai fazendo o nivelamento para você. Eu não recomendo esse modo porque ele pode ficar um pouco confuso em termos de cronograma. Ele começa a mexer as tarefas enquanto você está digitando, então eu particularmente não gosto não. Eu prefiro deixar no manual. Você pode escolher também como que ele vai decidir o que é uma superalocação ou não. Qual é a base que ele vai tomar? É uma base diária? É uma base semanal? Mensal? A cada hora ou a cada minuto? Né? Como eu falei, a cada minuto e a cada hora não faz muito sentido, né? Normalmente, diariamente ou até semanalmente já é suficiente para você usar como base. Aí tem aquela questão, eu devo limpar nivelamentos anteriores quando for fazer o próximo nivelamento? Sim, eu acho que é uma boa opção essa aqui, eu sempre deixaria marcada essa opção, tá? Aí você pode escolher, eu quero nivelar o projeto inteiro, eu vou nivelar apenas um certo período do projeto. Se você colocar nivelar o projeto inteiro, é do início ao fim do projeto, se colocar um certo período, você determina as datas de início e fim. Como eu falei, em alguns casos é interessante você nivelar a próxima semana ou o próximo mês, que é quando você tem mais certeza do teu cronograma, tem mais detalhe. Não é necessário nivelar sempre o projeto inteiro, então você pode tomar esse tipo de decisão também. A ordem de nivelamento, né? Pelo número da tarefa, quer dizer, a tarefa que vem antes é considerada sempre mais prioritária que a tarefa seguinte? Essa opção raramente eu uso, né? Padrão, essa aqui ele tenta nivelar de maneira a atrasar o mínimo possível o cronograma do projeto. Essa é uma opção bem interessante. Ou prioridade, respeitando a prioridade das tarefas que você estipulou, né? Você teria daí que marcar quais são as tarefas mais prioritárias e essas ele tende a não mover. Ele vai mover as menos prioritárias. E aqui tem a questão, né? Nivelar sem atrasar o projeto. Você diz Project, você pode fazer qualquer coisa desde que não atrase o projeto. Ele vai conseguir fazer algumas coisas, mas em geral você vai receber uma mensagem de erro dizendo que ele não conseguiu resolver para todos os recursos. O nivelamento pode ajustar atribuições individuais de uma tarefa, acabamos de ver. Quando uma tarefa pode ser executada por apenas alguns recursos, não é necessário que todos estejam juntos o tempo todo. Você pode usar essa marcação aqui. O nivelamento pode criar interrupções no trabalho restante, já vimos também, né? Quando você pode começar uma tarefa e interromper para fazer uma outra que é mais prioritária e depois retornar para ela. Nivelar recursos com tipo de reserva proposto, então se o recurso ainda não está confirmado, é apenas proposto, mas você quer que ele entre no cálculo do nivelamento, você marca essa opção. E nivelar tarefas agendadas manualmente. Você pode dizer assim, não, inclusive tarefas que são agendadas manualmente, que eu ainda não confirmei exatamente o prazo e os recursos dessa tarefa, elas devem participar também do nivelamento. Então teria que marcar aqui. Aí você pode limpar nivelamento, já pode aqui nivelar tudo, e se der um OK, não esqueça, você está simplesmente salvando as opções, você não está fazendo nada, está só salvando esses parâmetros que você marcou aqui. Ok, pessoal, com isso nós encerramos essa parte de nivelamento que é bastante importante no Project. Um abraço e até a próxima!